Oi, boa tarde. Dá para ouvir bem? Bom, como a Ana Paula já falou, meu nome é André, eu trabalho no grupo de laboratório de modelagem, né, de recurso renovável de energia, que está dentro do CST, a gente chama de LABREM, e também sou aluno de doutorado, e a ideia é que a gente começasse a fazer um trabalho tentando unir aí, aproveitar essa energia, né, entre o que a gente já desenvolve no LABREM e o LUCME. Então, essa é a proposta de modelar a expansão dos parques eólicos na região do Nordeste. Começando, para quem ainda não está muito familiarizado com o assunto, esse é um mapa. Existem vários mapeamentos, né, de potencial eólico. Esse é apenas um deles, no caso aí global, né? E a gente pode ver aí as jazidas de vento, né, se a gente pode chamar assim, mundo afora, tá? Eles diferem um pouco entre eles, mas geralmente, em geral, você vai ver essa região do Nordeste brasileiro, né, despontando como uma região promissora. Obviamente, o meio-oeste americano, a região da Patagônia, Somália, Marrocos, o Mar do Norte ali no Reino Unido, entre outros, são locais onde você tem um desenvolvimento muito grande, né? Principalmente o Mar do Norte aqui realmente é muito forte, né? O meio-oeste americano. E na África ainda é incipiente, né? E no Brasil a gente avançou bastante, como eu vou mostrar para vocês. Tem uma diferença ainda que existe um comportamento muito diferente do vento quando a gente trata de regiões dentro da faixa tropical. No caso aqui, a gente está falando da Somália, Marrocos, Brasil, que são os grandes Nordeste brasileiro, que você está sujeito aos ventos alísios, então você tem um aproveitamento muito melhor do vento do que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e na Patagônia. Porque ali você tem sistemas transientes, então o tempo todo o vento está mudando de direção, e o que a gente chama de fator de capacidade, né, que é a média que eu consigo tirar. Por exemplo, se eu instalo um parque com uma capacidade máxima 10, né, quanto que eu consigo tirar de energia média no ano é muito mais baixo, né, na medida que eu saio dos trópicos, e muito mais alto. Então, no Brasil, a gente chega a 50% de fator de capacidade, né? Isso é valor recorde mundial, assim, né? Tipo, os parques aqui são super produtivos, em geral, né? O que torna mais interessante ainda essa opção como alternativa de diversificação da matriz, né? E minimização de emissões e tudo mais. Esse é um mapeamento mais detalhado. Ele mostra, a gente vê aqui que é um modelo atmosférico mais refinado, e a gente vê as regiões onde você tem uma densidade de potência do vento maior, né? Isso foi encomendado pela CEPEL em 2001, acho que é o mais utilizado até hoje. E aqui a gente tem uma estatística do Conselho Global de Energia Eólica, mostrando o Brasil aqui, em 2016, foi o quinto país do mundo com o maior número de parques eólicos instalados. A gente está atrás aí da China, que realmente é impossível competir, né? A China é essa fatia, né, quase metade de todos os aerogeradores no mundo foram instalados na China. Né? Na verdade, em 2015 chegou a ser a metade, né? Agora em 2016 caiu um pouquinho. Os Estados Unidos, que realmente eles têm um investimento muito forte lá nessa área. Índia e Alemanha, que continuam crescendo forte, e o Brasil. Né? O Brasil era quarto em 2015, caiu para quinto, mas ainda com potencial importante. Deixa eu ver se... Tá, aqui o slide ficou um por cima do outro, aqui, mas tudo bem. Eu posso mostrar para vocês. Aqui atrás eu ia só mostrar o número de parques totais contratados, e o que a gente percebe é que já tem 710 parques contratados no Brasil, né? Nem todos estão construídos e operando, e a maior parte deles, não tá, no caso não está aparecendo aqui, está no Nordeste. Tá? São 85% desses parques estão no Nordeste, né? E os outros 15% estão na região Sul. Quase não tem parques fora dessas duas regiões. Tá? E aqui a gente tem um mapa com esses pontinhos vermelhos, que são, cada pontinho vermelho desse é um parque eólico, né? E a maneira como eles estão distribuídos na região do Nordeste, né? Alguns ainda estão em construção, não estão operando, mas todos já estão contratados, né? Então, assim, no prazo máximo de 2 anos, nós vamos estar com 10 gigawatts de potência eólica na rede, que vai dar 10% de toda a energia elétrica gerada no Brasil, tá, em média. Então, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa muito incipiente, mas não. Existem meses em setembro, agosto, setembro, que é um mês que venta muito no Nordeste, que a gente chega a ter 25% de toda a energia no Brasil vindo do vento. Às vezes a gente está consumindo energia aqui e está vindo lá do Nordeste, do vento. Né? E aqui vocês verem que os parques eles formam clusters, né? A tendência é que os parques eles
aglutine, porque, na verdade, existe uma legislação toda que favorece que os parques tenham um tamanho modular, assim, de 30 megawatts, em média, para ele poder ter vantagens contratuais. Então, eles colocam vários parques de 30 um do lado do outro e formam esses clusters. Bom, falando um pouquinho sobre o processo, né? Como é que esses parques surgem, como é que eles são contratados, né? Para a gente entender melhor como é que a gente vai modelar para onde eles estão indo. Isso é uma visão simplificada do que acontece, né? É um mercado desregulamentado, na medida que é a iniciativa privada que modula a velocidade e a quantidade de capital que é investido nesse setor. Então, geralmente, aqui nessa primeira etapa, a gente tem grandes investidores, né, que contratam empresas especializadas para fazer essa medição e o projeto preliminar de um parque. Então, eles vão instalar torres anemométricas em vários locais e levantar qual é o potencial, fazer um projeto preliminar de um parque, né, com os geradores e tudo, e vão fazer o cadastro disso junto à ANEEL, né. A ANEEL vai verificar os dados de vento, tem toda uma certificação por trás disso, para garantir que ele, de fato, consegue produzir aquela energia, e habilita o parque para o leilão. O leilão ele é realizado pela EPE, né, que é a empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, e esses leilões eles não são, como eu vou dizer, eles são planejados de maneira não regular, né? Então, assim, tem ano que você tem 3, 4 leilões, tem ano que você não tem nenhum, né? Infelizmente, nos últimos 2 anos nós não tivemos nenhum. Ano passado era para ter 2, foram cancelados, e muito por questão da economia, porque a economia, né, parou de crescer, começou a ter recessão e a demanda de energia caiu, então o governo resolveu frear isso daí. Mas a gente teve uma expansão muito forte de 2003, muito incipiente, 2006 até 2014 foram muitos parques contratados, né? E a partir do momento que o parque é contratado, ele tem um aval para conseguir financiamento junto ao BNDES, que financia aí 80%, 90% geralmente desses parques a juros muito baixos. E, obviamente, tem o processo de licenciamento, né, junto ao IBAMA, o sistema de licenciamento ambiental dos estados, aí, que varia, tem até algumas resoluções já específicas para parte de licenciamento de parques. E aí sim você tem a outorga, você pode, né, começar a construção e operação. Esse processo todo varia de 3 a 5 anos, tá? Entre o momento em que você cadastra o projeto na ANEEL até você entregar o parque, né? Depende muito dos leilões. Os leilões eles têm prazo, eles chamam a 3 a 5, são os leilões para contratação, para venda de energia, 3 a 5 anos, e você tem a garantia que o governo vai te comprar por 20 anos toda essa energia que você produzir, né? Então é um investimento que acaba tendo um retorno interessante, né, para os investidores do setor. Bom, aí vem a pergunta, né? Pô, mas por que eu preciso saber onde é que vão estar os parques, né? Acho que é a pergunta-chave e que a gente vem trabalhando nessa. Eu também me perguntei isso no começo, né? A gente fala, dá para fazer. Tá, mas e aí? Para que serve? No meu trabalho, obviamente, eu vou trabalhar com geração futura, né? Com expansão da matriz. E o Brasil é um país muito grande, né? O Brasil é um país de dimensão continental, né? Todo mundo fala e tal. Mas o que isso tem a ver com a questão energética? O que tem a ver é que a gente tem variabilidade muito grande da energia, no caso, não só eólica, né, mas a energia hidráulica, a energia solar. Tem meses que tem seca numa região, tem chuva na outra. Então, isso nos dá uma certa vantagem que a gente é capaz de explorar essa complementaridade que pode existir entre as fontes, né? Então, esse é o primeiro motivo. Aqui acabou juntando aqui, mas são 2, tá? Seria avaliar justamente a complementaridade entre a fonte solar, eólica e hidráulica. E na medida que a gente vai migrando para uma matriz mais limpa, a gente vai migrando também para uma matriz mais variável, que eu consigo estocar menos. Petróleo, gás é fácil estocar, né? Água já foi mais fácil, né? Hoje em dia, para você represar, fazer grandes barragens, é cada vez mais complicado. Vento, a gente já ouviu alguém dizer que não dá para estocar. O sol também não. Então, assim, parece brincadeira, mas assim, essa é a questão fundamental mesmo dessa transição energética. Porque, de fato, a gente não consegue armazenar essa energia. Ela gerou, se aproveitou, não aproveita mais. E se você consegue planejar o sistema para trabalhar de maneira complementar, você garante que quando chegar aqui em cima, a gente tem, por exemplo, uma curva de demanda, tá? Isso aqui é um trabalho que a EPE publicou no ano passado, simulando o efeito dos parques eólicos em 2018, quando todos os contratados atualmente vão estar operando.
né? E a gente vê aqui, se a gente sabe onde os parques estão, eu consigo saber o quanto eles vão gerar e eu consigo antecipar, né, esse efeito sobre a curva e falando, olha, então na verdade, eu sei onde eles estão, eu sei qual que é o recurso eólico a cada horário do dia, em média, ao longo do ano, e com isso eu vou saber, eu preciso de geração durante o dia, então eu preciso gerar, posso usar solar. Ah, não, eu preciso de geração à noite. Ah, então à noite eu vou precisar de alguma coisa que tenha armazenamento. Então, e por aí vai. Então você consegue planejar melhor o sistema elétrico a partir do momento que você sabe aonde está distribuído suas plantas de geração, né? A outra questão é a expansão das linhas de transmissão. Obviamente, eu tenho uma capacidade limitada de despachar essa energia, né? Então, imagina que tem 50 gigawatts 50 gigawatts é muito, de parque eólico no Nordeste, eu preciso despachar tudo isso para o Sudeste porque Itaipu não está gerando nada. Será que eu tenho linha suficiente para despachar isso? Então, assim, isso também entra, né, nessa questão. Então, depende de onde eu vou construir esses parques, né? Isso está começando a se tornar crítico agora. Está tendo regiões que a ANEEL não está autorizando você construir mais parques porque a linha de transmissão não consegue mais despachar, né? Então, se isso tivesse sido previsto há 5 anos atrás, entendeu? Então, isso é um ponto interessante. Outro ponto é a questão da segurança energética, né? Como eu disse, para a gente conseguir calcular melhor o risco de você ter pouco fornecimento de energia, justamente por causa dessa variabilidade, e prever a curva de carga do SIN, né? Que é essa curva preta aqui. O SIN é o Sistema Interligado Nacional, que é todo o grid elétrico, todas as plantas que estão gerando estão ligadas nesse grid. Bom, para fazer isso, a estratégia que a gente adotou, né? Depois, esse trabalho começou a ser feito durante a disciplina da Ana Paula, no ano passado, e no começo a gente tentou até com o modelo contínuo, a gente viu que não tinham, os problemas eram muito maiores do que as soluções, e aí acabamos optando por um modelo discreto, onde eu considero que a densidade média de energia em cada célula de 10 por 10 quilômetros é de 78 megawatts. Isso aí vai dar uns 40 cataventos daqui, mais ou menos, em cada quadrado de 10 por 10 quilômetros. Isso é uma média, né? Obviamente tem lugar que tem mais. E a partir essa média foi calculada com dados empíricos da base que a gente já tem hoje de parques. O período de 2008 até 2016, né, que é o período de maior crescimento. Então, 2008 e 2012 a gente usou para calibrar e 2012 e 2016 para simular, né, onde os parques estavam se espalhando. A demanda foi prescrita, né, com base no que foi constatado de contratação. O potencial, na verdade, regressão logística, né, está linear aqui, mas é logística, tá? Porque o modelo é discreto. A alocação conclui e o cenário, a ideia inicial é construir cenários para 2030 e 2050. Então, o primeiro ponto que salta aos olhos é a questão do processo, né, do padrão de ocupação do solo. O que a gente percebe aqui nessa figura, vocês estão vendo os pontinhos em amarelo, cada pontinho desse é um aerogerador desse aqui. Tá? Isso aqui é a costa do norte do Rio Grande do Norte, e o que a gente vê é que essas planícies litorâneas você tem uma densidade de ocupação muito grande. 2 minutos. A gente tem uma densidade de ocupação muito grande. E enquanto que vocês vão ver que no interior, a gente tem um outro processo, né? Você tem vertentes, e aí a ocupação ela é de uma densidade muito mais baixa, depende muito da inclinação, do relevo e tudo mais. Isso acaba sendo um desafio. Os fatores que foram utilizados para poder modelar, obviamente foi o potencial eólico, né, que é oriundo de modelos atmosféricos, né? Obviamente você tem disso na natureza, de que existe um potencial eólico em determinado local, mas não foi assim que ele foi calculado. A distância do grid, né? Obviamente o custo aumenta na medida que eu me afasto do grid elétrico existente, que eu vou ter que construir essas linhas de transmissão. Isso acaba sendo um fator importante. O desnível local. Aqui a gente tem, nessa foto aqui, a Chapada do Araripe, divisa de Pernambuco, Piauí e Ceará. Ali tem alguns parques instalados ali, apesar de ser uma APA, alguma coisa assim. E você vê que o que favorece é o desnível, né? Então, dentro da mesma célula, eu tenho região muito baixa e muito alta. Isso acaba favorecendo o escoamento livre ali, né, da atmosfera. Cobertura vegetal. Esse aqui é um dado de cobertura vegetal aqui do INPE, né? E, obviamente, onde eu tenho muita floresta, eu tenho mais dificuldade para instalar um parque. Porque o vento é mais fraco mesmo, porque eu tenho mais rugosidade superficial e eu removo muita energia do vento, mas também porque eu tenho que fazer expressão vegetal e tudo mais, e acaba sendo um fator. Por fim,
teve um tipo de uso, na verdade, que a gente acabou usando, acabou incluindo no modelo, e que é também um fator, né? Que é o percentual de restrição em cada célula, né? Então, tem células que são 100% restritas, por exemplo, um parque, né? Eu não consigo, um parque, uma área de proteção, né? Eu não posso colocar uma fazenda eólica dentro de uma área de proteção. Só que tem outros fatores, né? A questão de a complexidade do terreno, né? Então, essa falta da Serra das Confusões. Então, obviamente, eu não tenho como instalar um parque eólico aqui, né? Eu tenho declividade muito alta, ou eu tenho proximidade com povoados ou cidades, que eu tenho uma restrição de ruído, que eu tenho que ter no máximo 1 quilômetro de qualquer residência fixa, qualquer coisa do tipo. Isso também foi considerado. E áreas protegidas, né? Com isso, a gente tem regiões onde não pode haver o desenvolvimento dos parques. Aqui é só para ilustrar os primeiros resultados, né? Essa mudança que o modelo uma mudança real, né, verificada no período 2012-2016, e o que o modelo simulou. Olhando essa figura aqui, acho que fica mais fácil, né? Na verdade, são poucos pontos, isso acaba dificultando. São 207 células apenas, né, para poder alocar. Então, eu tenho uma densidade muito baixa aí de pontos para alocar e acabo dificultando um pouco mais para o modelo. Obviamente, aqui o modelo ele coloca muitos parques na região do litoral, né, quando não deveria colocar tantos assim. E ele deixa de colocar alguns no interior, coloca alguns mais para baixo aqui, né? Então, esse é o mapa de potencial que a gente, por enquanto, conseguiu construir. Obviamente, a gente precisa de alguns ajustes ainda, mas a gente já chega aí a 30 e poucos % de desempenho, né, dependendo da janela aí de análise. Indica que para cada 3 parques que surgem, a gente consegue acertar onde vai estar um. Mas é o começo, né? Bom, as conclusões, né, que essa é uma simulação no cenário para 2030, considerando, né, no caso, os cenários não estão muito bem definidos do ponto de vista de crescimento econômico e tudo mais. Então, esse cenário que eu chamei de baseline, ele considera que a gente vai continuar nesse crescimento de 2008 a 2016, vai se manter até 2030. Né, onde é que a gente ia chegar em 2030? Então, isso aqui, você vê que tem uma aglutinação muito grande e, obviamente, tem melhorias ainda a serem feitas. Questão de separar, talvez, o processo de uso do litoral e do interior, né, incluir mais restrições, né, na parte de APP, da parte de licenciamento. Tem que refinar melhor os cenários para 2040 e 2050 e ainda tem que incluir uma variável dinâmica que é o grid, né? Na medida que eu crio um parque, eu crio também uma perna do grid referente àquele parque e isso afeta o parque que vai ser construído no próximo ano, porque pode favorecer ou não. Bom, é isso que eu tinha para mostrar. Espero ter contribuído. Obrigado.